essa é uma das áreas mais movimentadas aí desse paraíso que é Porto de Galinhas. Nós estamos acompanhando há dias a problemática envolvendo flanelinhas, envolvendo o pessoal das barracas, os ambulantes na areia da praia. E agora nos trazem essa informação terrível de uma morte e de um turista. Quais são as informações e detalhes que você tem a respeito desse caso, meu caro Emerson? Oi, Ciro, foi um final de noite de muito desespero para as pessoas que testemunharam esse caso. O estabelecimento comercial é um bar-restaurante que fica à beira-mar de Porto de Galinhas, bem próximo a esse cartão postal aqui, que é o painel onde as pessoas tiram foto, que dá acesso às piscinas naturais. Local que, inclusive, agora está com muita movimentação. Nas imagens de Sidney e Lucina, vocês conferem que tem muitos visitantes, muita gente trabalhando nesta segunda-feira. A informação é que esse estabelecimento estava funcionando, as pessoas se alimentando, bebendo ali, quando de repente teria começado uma briga, uma confusão envolvendo dois homens. A informação que chegou para a gente é que os dois estavam acompanhados, cada um com uma mulher. Alguns dizem que seria namorada, outros falam que seria esposa, a polícia está apurando isso. O fato é que um teria se desentendido com o outro porque achou que o outro estava olhando para sua companheira. Essa é a primeira informação que chegou para a polícia. Esse que não teria gostado porque o outro estava olhando para sua mulher, ele foi até a mesa da vítima, puxou um revólver e no meio da briga teria atirado pelo menos 2 vezes na cabeça desse homem de 32 anos que morreu no local. Vídeos que recebemos mostram um momento de desespero, de agonia das pessoas ali tentando fazer os primeiros socorros. Inclusive o vídeo, claro, que a gente está divulgando, o vídeo tratado, desfocado por respeito a você, telespectador, e também aos familiares dessa vítima. Mas na imagem a gente viu que tem um homem fazendo ali massagens cardíacas. Enquanto isso, há uma mulher vestida com uma roupa ali amarela, também toda ensanguentada, pedindo ajuda, pedindo que chamassem o SAMU. Eu conversei com testemunhas, turistas que estavam aqui no local e que narraram pra gente o que viram no momento desse tiroteio. Acompanhe. Eu tava na beira aqui, aí a gente foi voltar, e aí em meio a isso a gente ouviu 3 disparos, né? E eu ouvindo esses 3 disparos, a gente saiu correndo para dentro da farmácia. Nessa, quando a gente foi sair para dentro da farmácia, o pessoal começou a correr na nossa direção. Foi quando a gente perguntou se ele estava envolvido. E nessa ele falou que não estava envolvido. Quando o pessoal, um casal, foi ver se alguém estava bem, e aí foi informado que houve um furto de carro. Um senhor tomou uma coronhada, né? E 2 rapazes pegaram esse carro e foi embora. Aí o que a gente ficou sabendo, né, é essa briga que ocorreu. Quando você ouviu os tiros, deu para perceber de onde estava vindo? Deu sim. O pessoal começou a correr desesperado, um olhando para outro, correndo, caindo, e todo mundo entrando em algum lugar para poder se proteger. Agora, essa questão de um possível furto ou roubo de carro, até o momento não chegou pra gente essa informação. O que foi que você ouviu aqui sobre isso? Que o rapaz estava tentando ir embora também pelo desespero, aí ele entrou no carro, era um senhor. E aí ele levou essa coronhada, ele caiu e foi puxado e falou, sai do carro, sai do carro. Ele entrou no carro e foi embora. Agora, se achou o veículo, não sabemos também, né? Mas ele tá na mesma pousada que a gente. E é isso que ele informou, né? Espero que esteja tudo bem, né? Essa pessoa que seria o verdadeiro dono do carro, é isso? Positivo, isso mesmo. E alguém roubou o carro dele? Roubou o carro dele. Agora, se tá envolvida, eu não sei, mas pelo movimento, com certeza, né? A pessoa atirar e do nada acontecer esse furto aqui mesmo, perto. A gente tava curtindo a noite aqui na praia, tudo tranquilo, tomando vinho. E eu falei, vamos embora, eu tô com sono. Quando a gente tava chegando já próximo dessa rua, eu escutei 3 disparos e eu olhei pra trás, eu falei, isso não é fogos. E aí é fogos, eu falei, não é. Quando eu olhei pra trás, eu vi todo mundo correndo muito. Aí foi quando eu falei, tiro, vamos correr também. Aí a gente se escondeu na farmácia. No momento dos tiros, você viu se tinha policial militar por aqui, algum tipo de segurança? Não, logo cedo, quando a gente veio pra praia, eu vi 3 policiais aqui. Mas na volta não vi nenhum movimento de policiamento aqui. Logo cedo, que horas? O horário que vocês vieram? Acho que eram umas 8 horas, por aí. E depois desses tiros, enquanto vocês estavam indo para o hotel, para a pousada, viram se estava vindo alguma viatura nessa direção? Não, também não. Nenhuma viatura. Em nenhum momento a gente viu viatura passar.
Inclusive, nós já confirmamos com a polícia também sobre esse roubo do carro. Mais cedo não tínhamos recebido essa informação, mas a polícia confirmou que após os tiros que acabaram vitimando fatalmente esse turista de São Paulo de 32 anos, um carro foi roubado aqui perto. Possivelmente o autor dos disparos, o assassino, roubou esse veículo para fugir. Esse carro é um Virtus prata de placas RKB 3G21. Eu estou divulgando essas informações até a pedido da família que teve o carro levado, porque foi um turista que veio do estado do Rio de Janeiro. Ele tem 64 anos, veio para cá com os parentes, estavam fazendo um tour, uma viagem pelo Nordeste, pararam aqui em Porto de Galinhas, estão hospedados numa pousada aqui perto, e ele disse, olha, quando eu estava parando o carro para pegar minha esposa na pousada, vieram 2 homens, um deles armado, que possivelmente é esse mesmo que atirou e matou o turista aqui no bar. Esse homem deu uma coronhada na cabeça desse turista de 64 anos que veio do Rio de Janeiro, acabou ferindo na parte da testa aqui da cabeça e roubou o carro dele. Então a família já procura a polícia, registrou boletim de ocorrência, já prestou depoimento e passou essas informações e pediu inclusive para a gente divulgar a placa desse carro, porque se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro desse veículo, repassa para a gente ou repassa para a polícia para que essa família consiga o carro de volta. É um Virtus prata de placas RKB 3G21. Como falei, a polícia está em busca do assassino. Ainda não passou para a gente, a polícia, detalhes de quem seria esse homem, mas fontes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa falam que as investigações estão em andamento e que diligências estão sendo feitas para tentar chegar a esse criminoso. Nós conversamos, inclusive, com comerciantes aqui da área do centro de Porto de Galinhas, o Centrinho, como é conhecida essa região, perto da entrada aqui para as piscinas naturais. Comerciantes disseram, olha, no momento dos tiros, muita gente entrou nas lojas assustados, pedindo ajuda, pedindo para baixar a porta porque estava ouvindo disparos. E foi isso, de fato, que aconteceu não só com essas turistas que conversaram com a gente, mas com outras pessoas que testemunharam. Eu conversei há pouco com um atendente de uma farmácia, ela pediu para não ser identificada, mas falou desse desespero, da correria que foi no momento dos tiros. Acompanhe. Ontem, perto da hora de eu fechar a farmácia, correu uma multidão, entrou aqui na farmácia, dizendo que escutou tiros, lá no restaurante, que alguém tinha matado, outra pessoa. Foi uma correria grande. A correria foi grande. Eu até fiquei muito assustada, tanto eu como a outra moça que estava trabalhando aqui comigo. E vocês chegaram a fechar a loja? A gente fechou um pouco a porta, e depois a gente teve que levantar, porque tinha que largar, E até então vocês não sabiam do que se tratava? Não, até então não. Só sabia que houve tiro, mas eu não sabia do que se tratava. Gente, olha, terrível sobre todos os aspectos, meu caro Emerson Pereira. A gente começar o ano, estamos aí começando o ano nessa segunda-feira para valer, e de fato, aqui no nosso TV Jornal Meio-Dia, com essas informações, com essas notícias. Ainda mais quando, inclusive, você está envolvido em toda essa história conosco no cenário de Porto de Galinhas, com relação à preocupação das pessoas, à segurança das pessoas, porque você acompanhou aquela reunião do gabinete que foi criado, vamos chamar de gabinete de crise da segurança em Porto, que foi criado e houve uma reunião especial aqui na sede da SDS, depois que 2 turistas foram espancados por ambulantes, as imagens que você está vendo aí. Aí veio à tona, inclusive com as redes sociais vibrando essas informações de forma muito enérgica e negativa, do quanto as pessoas estão sofrendo em Porto. Além das informações que nós já trouxemos aqui no Primeiro Impacto, no Povo na TV também, com relação à insegurança e a ação das facções em Porto de Galinhas também, do crime organizado. Isso reflete no país inteiro, isso reflete de forma internacional por conta das redes sociais e é muito ruim para Ipojuca, é muito ruim para o turismo. Eu estava lendo no Jornal do Comércio que o secretário de turismo estava inclusive vendo que foi bom fluxo, tem sido bom fluxo de turistas nesse momento de férias, mas isso é preocupante, isso é muito, inclusive quando uma das pessoas com quem você conversou disse, olha, eu só vi 3 policiais aqui.
E foi você que conversou com o comandante do policiamento que cuida de Porto de Galinhas. Lembra disso, Emerson? Inclusive ele dizendo o quanto era necessário modificar a diretriz, né, do ponto de vista da segurança aí. Muito embora a gente reconheça para que certas situações como essa pode até fugir da mão da polícia, do domínio de todos. Mas é lamentável trazermos mais uma notícia terrível e de Porto de Galinhas, meu caro Emerson. Pois é, Ciro, é importante inclusive dizer, desde cedo eu estou falando isso, é importante repetir agora que esse crime que aconteceu no bar, no restaurante, poderia ter ocorrido em qualquer local, no litoral, no interior, e acontece, infelizmente, em outras regiões. Mas é mais um fato que acontece aqui em Porto de Galinhas e que acaba, de certa forma, manchando a imagem desse local paradisíaco e que não merece tanta violência como vem acontecendo aqui. Sobre a questão do policiamento, ontem nossa equipe esteve aqui em Porto de Galinhas. A gente veio, inclusive, para acompanhar como seria a movimentação nesse domingo, depois de toda aquela repercussão negativa ali da polêmica envolvendo a agressão contra os turistas. Então, nossa equipe veio, conversou com barraqueiros, com frequentadores, com autoridades. Ouvimos, inclusive, o secretário de Turismo, ouvimos representantes do PROCON. Falamos aqui com as pessoas que trabalham no policiamento, na Guarda Municipal. Ontem nós vimos a segurança reforçada de fato, inclusive com policiais na faixa de areia, que foi aquela cobrança que eu fiz ao coronel da Secretaria de Defesa Social, o vice-comandante da Polícia Militar, sobre a questão desse policiamento. Vimos também guardas municipais. Hoje, quando a nossa equipe chegou, eu vi muitos policiais se preparando para sair aqui para as atividades. Essas turistas que conversaram comigo mais cedo, eu perguntei, vocês conferiram na reportagem, perguntando, olha, no momento dos tiros, vocês viram policiais aqui? Na fala delas, elas dizem que no momento da correria, elas não viram PMs. Não sei se de repente havia PMs e elas não perceberam, se de fato não havia policiamento. Mas é o que alega essas duas turistas. Agora há pouco eu conversei com uma moradora, ela reside bem pertinho desse local onde teve esse tiroteio que acabou resultando na morte desse turista de São Paulo de 32 anos. Essa moradora disse, Emerson, no momento em que aconteceram os tiros, havia sim policiamento. Então a nossa missão como imprensa é ouvir todas as pessoas envolvidas na situação. Até porque eu, como repórter, não estava aqui no momento dos fatos. Então a gente está ouvindo testemunhas que estavam no local. Algumas dizem que não viram policiamento, já essa moradora afirmou que havia sim segurança no local, mas que infelizmente não conseguiu evitar uma morte ali no momento do calor das emoções. O homem puxou a arma para o outro e acabou matando, tudo de forma muito rápida. No local, Ciro, eu quero chamar a atenção para vocês. Há muitas câmeras de segurança, não só no estabelecimento onde aconteceu, nas lojas vizinhas e também aqui do lado de fora. Essa câmera, pelo que informaram para a gente, são 3 aparelhos que seriam públicas da Secretaria de Defesa Social. Não sabemos se ligadas aqui à Prefeitura de Ipojuca, que é o município onde fica aqui o balneário de Porto de Galinhas, a praia de Porto de Galinhas, ou se seria se seriam câmeras da Secretaria de Defesa Social do Estado. Do lado de cá, o Sidney Lucena, nas imagens, está reparando bem e ele vai mostrar para você de casa. Tem outra câmera da SDS, outra câmera que divide o monitoramento, que inclusive informa que o monitoramento é feito 24 horas por dia. Não sabemos se esse equipamento está funcionando ou não. Por quê? Agora há pouco eu conversei com um trabalhador, essas pessoas que ficam aqui chamando turistas, clientes para bares, restaurantes, para passeios. E ele disse, Emerson, a gente acredita que essa câmera não está em funcionamento. Então é até uma cobrança que nós fazemos às autoridades por respostas para saber se esses equipamentos conseguiram captar o momento exato em que o assassino desse homem de 32 anos acabou fugindo do local, porque a informação é que ele correu por ali e lá na frente teria roubado o carro desse outro turista que veio do Rio de Janeiro e no momento do roubo ainda teria dado uma coronhada utilizando a arma de fogo, deu uma coronhada na cabeça desse turista, um idoso de 64 anos, e roubou o carro dele, um Virtus Prata, e se mandou daqui. A polícia está em busca desse assassino e que também acabou roubando o carro, né? Vocês vão conferir agora a fala dessa moradora.
conversou comigo mais cedo, dizendo: Emerson, eu testemunhei o que aconteceu, o momento dos tiros, e falou também sobre essa questão do policiamento. Acompanhe. Tudo aqui estava muito cheio, muito lotado, turista para todo lado. E essa briga começou, causa-se de ciúmes. Foram um desentendimento em casais. Este que atirou foi com ciúme da esposa, porque a gente escutou o comentário, eu não estava no mesmo ambiente, estava aqui. Então eu não posso dizer que vi. Agora, os tiros eu escutei muito bem. Agora, foi uma agressão do cara defendendo a esposa. Agora, não se sabe se eles dois eram conhecidos da vítima que estava causando ciúme, mas só se sabe que começou por ciúmes. A senhora percebeu se houve de início uma briga, empurra, gritaria ou já foi tiro? Não houve. Eu acho que ela deve ter dito para o esposo que alguém estava molestando ela e ele tomou essa atitude. É por isso que eu disse, cabeça quente, tudo bêbado. Aí aconteceu esse fato. Agora, só que você não escuta ninguém dizendo, foram nativos, é tudo de fora. Quando a senhora ouviu os tiros, qual foi a sua atitude? Não, eu me abaixei, me abaixei. Aqui mesmo, eu me abaixei e depois corri, porque eu moro aqui do lado. Aí cheguei em casa e fiquei dizendo, nossa, o que é que aconteceu? Alguém atirou em outra pessoa. Eu não tive mais coragem de voltar para cá. Por quê? Todo mundo corria, moço, ninguém ficou. Agora, isso eu fico dizendo, não é com os nossos nativos, gente, é os turistas. Tem que entender que a gente não tem culpa, nativo não tem culpa de alguém vir de fora e fazer isso aqui na nossa praia. Não temos culpa. Fique bem claro isso, não é briga de nativo, é turistas. Aí queimam a imagem de Porto.